Olá a todos, bem-vindos ao Benfica Independente. Neste episódio, aproveitamos a boleia da Aires Airline e viajamos até Haifa, em Israel, a terceira maior cidade então de Israel. Aqui com o meu amigo Aires Gouveia. Aires, olá meu amigo, bem-vindo. Olá, olá. Isto será um episódio em que eu vou estar sempre a apontar para vocês, que é para não me perder a imagem, não sei porquê. E, portanto, podem me chamar info excluído. Mas olá, shalom a todos. Eu Shalom. não sei se é bem shalom, mas estou aqui, às tantas, já incorri numa grande asneira, mas sim, vamos. O próximo jogo e o último jogo desta fase de grupos será então em Haifa, na cidade portuária de Haifa, não é? Tipo contra o Maccabi, um jogo onde o Benfica tem a hipótese de poder ainda estar a lutar pelo primeiro lugar no grupo, o que, dadas as circunstâncias e olhando, e se estivéssemos há 2 meses atrás, era algo que ninguém Ninguém imaginava, não acreditava, é? né? Ninguém acreditava e talvez isso explique o entusiasmo pelo jogo, porque parece que os bilhetes ficaram esgotados esta manhã. Estava eu aqui a falar agora aqui com o Sérgio. Portanto, prevê-se um bom apoio em Israel, não só pela parte do Maccabi, costuma ter, e não só, os clubes israelitas normalmente em termos de apoio são muito fortes em casa, mas também da nossa parte, o que me surpreende. Se Portanto, calhar também, espera-se um. se calhar também a vontade de conhecer um país assim um bocadinho fora da Sim, caixa, vá, entre sim. aspas, no sentido de maior parte das deslocações, nunca, não me lembro Ou sequer, isso, ou aproveitar os 125 euros assim, por se calhar. Ou também, sabes o por quê? Se ida. calhar pode ser isto, e não sei, feriado de terça-feira, para a malta Sim, que, pronto, para mim é só mais um dia, né? Porque a sim, sim. restauração é o que é, mas se calhar até para a malta aproveita ali o feriado de terça-feira, alguns provavelmente Uhum. farão ponto na segunda, por algum motivo. Pá, e tu ali com 2 ou 3 dias Isso mesmo. consegues ir a Israel sem tirar assim muitos dias de trabalho. Sim, Aires, vamos isso mesmo. então avançar. Já fizeste esta Por contextualização que acaso, diz. tu deste-me aí uma bengala boa, porque já entrando e avançando muito no alinhamento que não existe, mas pré-alinhamento que nós aqui definimos em 2 segundos, terça-feira também é feriado em Israel, atenção. É uma coisa muito interessante porque terça-feira irá haver eleições em Israel e em Israel, quando há eleições, e isso talvez explique o porquê de haver tantas eleições em Israel. Portanto, não sei se eu estou aqui a sentir aqui algumas quebras, mas estava eu a dizer, portanto, irá ser também feriado em Israel porque há eleições, e a coisa boa para nós, ou para quem for lá, é que os transportes também são gratuitos, normalmente nesse dia. E sendo Israel um país tão caro, portanto, fica desde já, portanto, esta dica, porque podem aproveitar esses transportes, consultem antes, porque normalmente eu creio que a nível urbano esses transportes são pagos, mas a nível de intercidades, quer o comboio, quer os autocarros, pelo que eu aqui pesquisei, serão gratuitos, portanto podem aproveitar essa borda. Ok, muito boa. Boa dica já, Aires. Já Sim, para começar. Benfica sim, então viaja até. Antes de irmos aí, epá, mas pronto, queria te perguntar: mais uma cidade portuária, já viste, Aires? sim, sim, sim. E Nestas isso, viagens em vermelho já sim, viajámos sim. até bastantes cidades portuárias. Pá, Não deixa de isso, ser curioso, já viste? sim, e é uma. Ou então E, não tem nada a ver, é só uma não, não tem, coincidência. tem, tem. Não, não, não é. O futebol, isso explica muito, isso até está conectado muito à própria história do futebol e à maneira como o futebol se difundiu. O futebol moderno é um desporto britânico, não é? E no século XIX, portanto, o Reino Unido era a maior potência naval e era a maior potência no mundo, portanto, e, e também fruto também do facto de manterem, portanto, as próprias patentes dessa mesma industrialização, ou seja, o que fez com que a influência britânica e a requisição de engenheiros, de técnicos britânicos fosse muito elevada. Isso fez com que esses técnicos, quando foram para esses países que requeriam os seus préstimos,
também levavam não só a sua sapiência, mas levavam também as suas bolas de futebol. E isso explica também o porquê de muitos clubes serem fundados em zonas portuárias e a partir daí então o futebol então difundiu-se então para outras partes desses mesmos países. Não Até é? porque é uma cidade com muita alta tecnologia, vá, digamos Isso assim, mesmo, provavelmente isso também mesmo, até com muitos engenheiros e coisas assim, isso mesmo, isto isso de mesmo. estrangeiros, também pode ser por aí, não é? Porque a cidade, inclusive, Sim, possui o maior parque de alta tecnologia do país, isso mesmo, Israel. um grande porto industrial, uma refinaria de petróleo. Mas pronto, Isso já lá mesmo. vamos. Vamos focar-nos agora aqui primeiro no Maccabi Haifa Football Club, que eu descobri agora que o Adriano Silva No também Maccabi, já tinha isso mesmo, jogado, o nosso jogou lá, Kandarov isso também mesmo. já jogou lá. Sim, o Ares, Kandorov, creio, jogou lá. Sim. este clube Sim, que O Maccabi é um clube. fundado em 1913, com 13 campeonatos de Israel, Isso mesmo. tem 2 campeonatos da segunda Uhum, divisão, tem 5 Copas do Estado de Israel, 3 Copas do uhum, Campeões de Israel, uhum. 4 Copas Toto, uma Copa Sim, Sukkot, uma Copa Lilian e uma Copa sim. Milk. Isto já em 2004. Em 2004 é um clube com recheado também de títulos, não é? Sim, sim, é um clube que é recheado de títulos, mas se reparares, eu por acaso os números que eu aqui tenho, Sérgio, eu fui buscar à Wikipédia, são números diferentes, mas são Ok. parecidos, pronto. Mas se reparares os títulos todos do Maccabi são quase todos desde a década de 80 para cá. E isso é explicado um pouco pela própria preponderância que o Maccabi tinha e pela preponderância que o grande rival na cidade tinha, que é o Apoel de Haifa, que é um clube também, pronto, um clube lá está da cidade, mas que pertence ao próprio, a um outro ramo de tipo de clubes, que é os chamados Apoel, e talvez até seja bom começarmos por aí, porque em Israel, se repararmos, há 3 ou 4 nomes que saltam à vista quando vamos analisar ou ver nomes de clubes israelitas. E se repararem, a maioria dos clubes em Israel ou são Maccabis, ou são Apoel, ou são Beitar. E isso há uma explicação para isso. O futebol em Israel, ou o futebol ou o desporto em Israel é altamente politizado. E, e se e entrando um pouco aqui nesta explicação, e desculpa, eu estava aqui a tentar contextualizar e arranjar uma boa bengala, mas os Maccabis são clubes que foram fundados, são de um ramo do zionismo. O zionismo é uma teoria que professava, desenvolvida no final do século XIX, que advogava um retorno, portanto, a criação de um Estado, de um Estado judaico. Os judeus sempre foram uma religião e um povo que nunca teve uma terra, digamos assim, e no final do século XIX, no século em que se estava a formar, ou que havia um forte pensamento identitário e um forte pensamento nacionalista, portanto, essas correntes começaram-se a desenvolver. Só que essas correntes zionistas também foram também influenciadas pelas próprias ideologias que também se estavam a formar na altura, em termos políticos. Daí os Maccabis serem um ramo deste pensamento zionista em que advogava uma, uma espécie de uma teoria do judeu muscular, ou seja, o povo judaico sempre foi visto tipo, como um povo fraco a nível físico, não é? E havia um ramo que pretendia, portanto, essa criação desse Estado israelita, mas para criar esse Estado israelita era necessário preparar o povo no sentido do corrupção, mesmo no século XIX. Vários clubes, tipo como o Everton, tipo como o Borussia Dortmund, tiveram uma forte inspiração católica, ou mesmo cristã, que também era no mesmo sentido de corrupção e mente sã. Os Maccabis eram então
esse tipo de clubes que se situa hoje a República Checa, portanto há registros disso em 1895, parece, e depois foram-se criando até que o primeiro Maccabi é criado em Israel em 1906, na zona de Tel Aviv. Portanto, o Maccabi de Tel Aviv acaba por ser o primeiro Maccabi, e em 1913, então, na cidade portuária de Haifa, portanto, é criado então o segundo, portanto, este Maccabi Haifa. E este Maccabi Haifa normalmente ficou associado a um zionismo, mas um zionismo mais de centro-direita, digamos assim, mais ligado a classes abastadas, mais ligado a uma pequena burguesia como comerciante, enquanto que a classe trabalhadora passou a se agrupar também professando ou tendo essas teorias zionistas à volta dos grandes sindicatos que vão se formando a partir da década de 20. E daí os APOEL. Portanto, o nome APOEL significa trabalhador em hebreu. Portanto, sempre que vocês virem um clube APOEL, irão reparar que o símbolo terá sempre um boxista e terá sempre um martelo e a foice que denota bem quais eram as razões ou as origens tipo desse APOEL. Curiosamente, o grande sindicato socialista ou comunista israelita, fundado em 1921, é fundado na cidade de Haifa. Portanto, o grande rival do Maccabi Haifa acaba por ser o Hapoel de Haifa. E Haifa, conforme o Sérgio aqui viu, que o Apoel de Haifa que é fundado mais de 10 em anos depois, né? isso mesmo, em 1913, isso mesmo, Não, não, só aparece o Apoel de Haifa de 13 é o Maccabi, o Apoel de Haifa é em 24 23 ou ou 23. 24, pronto, 24. basicamente, sim, sim. E essa situação, o grande rival acabará por ser o Hapoel de Haifa e será também esse clube que irá ter, durante as primeiras décadas, a preponderância dentro da cidade de Haifa. Em dizer isto também, o Maccabi acaba por refletir também um pouco a cidade, não é? Maccabi Haifa sempre teve ligado, portanto, a essa classe, não vou dizer classe mais alta, mas essa pequena burguesia, não é? Mas Haifa sempre foi uma cidade aberta. Aliás, Israel tem um conceito de mixed cities, ou cidades mistas, em que eles consideram, e eu aqui não querendo entrar muito ou não querendo enviesar muito ideologicamente aqui a explicação, mas isso será natural, mas existe uma grande separação na sociedade israelita. Existem sensivelmente quase 21 ou 22% de população que não professa, portanto, a religião judaica. Portanto, esses serão os cristãos, serão os árabes, os árabes não têm assim, ou neste momento acabam por estar a perder alguns direitos, e isto até é muito evidente nos últimos anos, desde que passou uma lei em que iguala em que equivale o Estado israelita é equivalente a um Estado judaico, portanto isso também é uma forte mensagem que é passada aí, não é? Mas à parte disso tudo, existe essa forte estratificação. No entanto, Haifa é das cidades mais abertas em Israel. E o Maccabi Haifa, fruto do seu sucesso nos anos recentes, acaba por ser dos grandes clubes, e há 4 grandes clubes em Israel, tipo nomeadamente o Maccabi Haifa, o Maccabi de Tel Aviv, que será o clube mais titulado, o Hapoel de Tel Aviv e o Beitar de Jerusalém. Portanto, desses quatro clubes, o clube mais aberto e aquele que tem mais apoio por parte das populações árabes de Israel é precisamente o Maccabi Haifa. Portanto, apesar de ter o termo Maccabi, uma tribo que habitou a região em 200 a.C. e que conseguiu expulsar com sucesso, portanto, as investidas em primeiro lugar gregas e depois romanas,
E era um povo que curiosamente, apesar de depois o nome Maccabi ser então aplicado nestes clubes desportivos, tipo para o fortalecimento do judeu, era na altura essa tribo renegava e olhava com maus olhos aquela aquela prática muito greco-romana do culto do corpo, do desporto, etc, etc, por acaso, que é muito curioso isso. Mas apesar disso tudo, o Maccabi Haifa acaba por ser, apesar de ter esse termo Maccabi, apesar de estar muito fortemente associado ao movimento zionista, o Maccabi Haifa acaba por ter muito apoio por parte dos árabes em Israel. Portanto, o que é muito curioso e ao mesmo tempo também é algo que eu acho que vale a pena estar aqui a indicar. Apenas completando toda esta informação, eu já falei aqui do Apoel, já falei aqui do Maccabi, falta apenas falar então o Beitar. O nome Beitar, o Beitar é uma teoria revisionista, zionista, é um zionismo muito ultraconservador mesmo, que foi desenvolvido ali na zona da Letónia na década de 20. Aliás, o apogeu do próprio Beitar em termos de criação de clubes desportivos ocorre na década de 30, em que no mundo havia, pronto, tínhamos o nazismo em ascensão, tínhamos o fascismo em ascensão, e no âmbito do zionismo, portanto, havia esta teoria do Beitar, cujo ramo desportivo seria então o Beitar de Jerusalém aparece em 36, parece, e é um clube que sempre esteve ligado, portanto, a uma corrente ultra conservadora e ultra ortodoxa, portanto, do judaísmo mesmo. Aliás, basta ver a claque La Família e o Forever Pure, que é um bom documentário de 2016, aliás, que podem ver no Netflix, Na creio, Netflix, yeah. e podem perceber o tipo de adepto que estes beitares, ou neste caso o beitar de Jerusalém, tem. No entanto, regressando novamente ao Maccabi, e não querendo estar aqui a chatear-vos aqui com esta explicação, o Maccabi, conforme o aqui já disse, apenas atinge o seu primeiro grande título em 1961-62, quando ganha a primeira taça de Israel, que eles chamam a taça do Estado, é a State Cup, é a segunda competição mais importante em Israel. Eles têm 6 taças de Israel, segundo as minhas contas. Eles já foram 11 vezes, portanto, à final. A primeira foi em 41-42 e perderam frente aos rivais Apoel da Haifa, lá está. E até mais ou menos, até meados da década de 80, o Maccabi sempre foi um clube ioiô, ou seja, era um clube que estava sempre entre a primeira divisão, segunda divisão, sempre a subir e a descer, mas tudo muda, portanto, na década de 80. E na década de 80, o que é que ocorre? É preciso também contextualizar. Israel estava em 74, ou 72 ou 74, Israel é expulsa enquanto seleção, enquanto federação, é expulsa da Confederação Asiática. E só em 2004, portanto, não, só em 94, aliás, a UEFA acolhe, portanto, essa federação. E durante este tempo todo, portanto, o futebol israelita foi um pouco um futebol pária. Eles em termos de seleções, ou disputavam competições com a UEFA, mas isto em termos de seleções apenas, ou iam disputar fases de acesso ao Mundial, tipo com seleções na Oceania, etc, etc. E então, em termos de clubes, isso explica o porquê de haver não sei quantas competições internas em Israel, tipo como a State Cup, a Toto Cup, a Supertaça, a Liga Israelita. Ou seja, para compensar essa falta de futebol internacional a nível de clubes, portanto, houve esta criação em termos de competições internas. E o Maccabi beneficia um pouco disso, porque na década de 80, lá está, o futebol israelita estava um pouco à parte de tudo. Em termos políticos, desde 77 havia um governo pela primeira vez de extrema-direita ou direita, e isto também é muito interessante também essa situação, porque hoje em dia, quando nós pensamos no apoio que é dado
pelos partidos de esquerda aqui no Ocidente à causa israelita, normalmente pensamos sempre que os partidos de esquerda normalmente têm uma tendência de estar contra o Estado de Israel, não é? Mas durante a década de 50, 60, 70 não era assim. Ou seja, os partidos de esquerda eram fortemente pró-israelitas mesmo. E isso é muito interessante, essa situação muda tudo quando há, em 77, pela primeira vez, os partidos conservadores e de extrema direita em Israel conseguem subir ao poder. E com o endurecimento das questões com a segunda intifada, portanto, da década de 80 foi muito sangrenta, o futebol israelita acaba por se fechar sobre si mesmo. E o Maccabi beneficia de uma grande geração. Pronto. O Maccabi ali na década de 80 ganha 3 campeonatos seguidos, ali, se não são seguidos, são ali muito perto um do outro. E aproveita, portanto, esse balanço todo para quando, na década de 90, existe uma maior abertura, quer em termos de paz, quer em termos de futebol internacional, os clubes começam a ir desde 92 às competições da Europa. O Maccabi Haifa é comprado por um grande magnata, que eu estou aqui a tentar procurar nas minhas notas o nome, e eu peço imensa desculpa por não saber o nome dele de cor, mas cujo nome é Yaakov Shahar, creio que estou a dizer bem o nome, que ainda é o presidente do Maccabi e que era um grande importador de automóveis em Israel. Se calhar daí explica o patrocinador ser a Volvo, não é? Isso mesmo. E explica o porquê desde a década de 80, todos os patrocinadores do Maccabi é Alfa Romeo, ou é Honda, ou é Volvo. Sempre, mesmo. E esse importador de automóveis, portanto, que ainda é o presidente hoje em dia, que é o grande importador de automóveis, ou tem um grande... eu não sei qual... eu agora queria aqui estabelecer uma equivalência aqui em Portugal. Sim, mas por exemplo, se eu não conseguir. Não ia dizer sucursal, mas não é. Mas por exemplo, no fazendo aqui, passando a publicidade, mas a C Santos, por exemplo, que é Isso mesmo, era esse o nome. A principal representante da Mercedes em Portugal. Mercedes em Portugal, sim. Mas sim, é mais ou menos uma espécie de C Santos, português, israelita, e ele introduz, portanto, instrumentos empresariais no clube que modernizam imenso o clube. E o clube passa a estar na vanguarda do futebol israelita. Então, a década de 90, então, o clube consegue progredir imenso nas competições da UEFA. Apesar de a nível interno não ser o clube que tenha mais campeonatos, é o clube que a nível internacional conseguiu ir mais longe. E talvez grande parte da força e do apoio que o Maccabi Haifa tem hoje em dia, e é dos clubes mais apoiados em Israel, advém muito disso. Porque o clube conseguiu mesmo modernizar-se imenso e conseguiu, nestas 3 décadas, conseguiu estar sempre na vanguarda do próprio futebol, do futebol israelita. E essa situação explica também o porquê também, e passando já para o outro campo, em termos de estádio, o estádio em que o Maccabi Haifa está, que chama-se o Sami Ofer Stadium, é um estádio inaugurado em 2014. Isso mesmo, é o segundo maior estádio em Israel, tipo depois do Teddy Stadium em Jerusalém. E é um estádio que tem 30.780 lugares, não sei se isto está correto ou não, mas é um estádio que tem a curiosidade do nome ser o nome de Sami Ofer, que era o israelita mais rico do mundo na altura. Isto estamos a falar em 2010, na altura da sua morte, atenção. E o Sami Ofer é um personagem muito interessante e que também ajuda a explicar um pouco também a questão da Haifa também, porque a Haifa, conforme tu aqui estavas a falar, é um grande porto e é efetivamente o grande portanto, em termos de indústria, em termos e este Sami Ofer eram muitas companhias que nós associamos a cruzeiros, etc, que tinham grandes participações dele, ele desenvolveu um grande império. O estádio em si
ele doou sensivelmente 20 milhões de dólares tipo, para a construção do estádio, que foi mais ou menos 20% do preço do estádio. A razão pela qual ele fez isso em Haifa é porque portanto, ele cresceu em Haifa, portanto, ele tem uma ligação muito forte à Haifa, apesar de ter nascido na Roménia. E pronto, e basicamente ele tinha a sede das suas indústrias aí, e daí também tipo, todo esse contributo que ele aí fez. Ainda na questão dos próprios estádios, eu encontrei aqui uma pequena resenha. Antes de 2014, o Maccabi Haifa não jogava num outro estádio que se chama o Kiryat Eliezer Stadium, que é mesmo no centro da cidade, que é ao pé da colónia alemã, da German Colony. Eu também já explico o porquê da German Colony, mas era um estádio que também tinha o nome de Luigi Antonini, e é um estádio que foi construído na altura, em 1955, e tem a particularidade de ter sido oferecido por um sindicato de trabalhadoras têxtil na América. E isto aqui explica o porquê, e isto aqui ajuda a compor aquela informação que eu aqui dei, que era, durante a década de 50, 60 ou 70, a esquerda no Ocidente apoiava a causa israelita. E a oferta deste estádio é um pouco o sinal dessa mesma questão. Já agora, o Luigi Antonini era um dirigente sindical e era um grande lutador antifascista, portanto americano, de origem italiana. O estádio tinha a particularidade de, nos últimos anos, tinha apenas uma televisão, que era uma coisa muito engraçada no que eu aqui pesquisei, e essa televisão estava na bancada presidencial, e apenas o presidente do clube tinha acesso a essa televisão. Pronto, não sei porquê, mas achei muito engraçado, e daí eu estar aqui a referir também essa situação. Antes desse estádio, o Maccabi jogou desde a década de 30 num outro estádio que era um estádio ainda mais antigo, que eu estou aqui a tentar procurar aqui nas minhas notas onde é que eu coloquei essa situação, e eu não estou aqui a encontrar, e está a ser um momento muito interessante. Ok, encontrei agora, que se chama Thomas D'Alessandro Stadium. É um estádio a norte de Haifa. É um estádio que hoje em dia eu acho que até merece alguma visita, porque está muito decadente e acho que as pessoas podem entrar lá dentro, e acho muito engraçado isso sempre. E é um estádio que, tipo, cujo nome é um estádio que também foi ofertado, foi também oferecido, e foi oferecido pela comunidade judaica de Baltimore, nos Estados Unidos. E pronto, isto também aqui explica também muito a relação, a interdependência que existe entre as comunidades judaicas fora do país, em especial nos Estados Unidos e Israel, não é? E tem o nome de Thomas Alessandro, porquê? Thomas Alessandro é o pai da Nancy Pelosi. A Nancy Pelosi, que é neste momento a presidente da Câmara dos Representantes americana, uma figura do Partido Democrata, não é? Já tem 80 e muitos anos, não é? Mas o pai dela foi um grande... Foi, para além de ter sido mayor em Baltimore, foi durante a Segunda Guerra Mundial e no pós-Segunda Guerra Mundial um grande apoiante da causa judaica. E isso também, já agora, explica muito, e isto aqui é completamente off-topic, não é? Mas explica muito o porquê de, apesar do Partido Democrata ter fações que não são pró-Israel, atenção, a Nancy Pelosi é das pessoas dentro do Partido Democrata que consegue ter posições mais pró-israelitas, que ultrapassa muito até pela direita, neste caso, o próprio Partido Republicano. Portanto, fica esta curiosidade e fica aqui essa explicação também. Estava aqui a ver fotos do Kiryat Haim Stadium. Sim, é interessante, não é? As camadas jovens ainda jogam aí, é interessante por acaso, sim. eu acho. Fica assim numa espécie de um local meio ermo, abandonado. Sim, meio abandonado, mas acho que a malta consegue mas acho que chegar valeria lá. a pena, sim. Sim, ir lá, não é? O próprio Maccabi, conforme eu aqui já expliquei, e passando já para o emblema, e estou a fazer isto aqui em fast forward também, porque não preparei muito bem este episódio, e peço imensa desculpa, mas o próprio emblema é um emblema típico dos próprios Maccabis, não é? Ou seja, a estrela de David
está presente. Convém dizer que, e já agora aqui entrando um pouco, a estrela de David enquanto símbolo do judaísmo é uma coisa recente, ou seja, não é uma coisa imemorial que tenha milénios, não é? Portanto, só desde a Idade Média que existe mesmo essa associação, não é? E em especial, lá está, quando essas correntes zionistas e esse pensamento nacionalista judeu estava-se a formar no século XIX, os próprios fundadores e dirigentes desse movimento diziam, pronto, e é fácil encontrar isso, que o próprio judaísmo, ou esse zionismo, esse pensamento nacionalista, não tinha um símbolo, não havia uma bandeira. Portanto, a bandeira é algo que apenas aparece no virar de século, e foram buscar, portanto, esta estrela de 6 pontas, lá está, a estrela de David. O nome Maccabi, se repararem no símbolo, a estrela está ali estilizada e parece que tem algo escrito. Portanto, aquilo que tem em hebreu está lá escrito Maccabi, atenção. A questão da bola de futebol apenas é introduzida a partir da década de 80 em diante, atenção, e o rebordo verde à volta com o nome Maccabi FC em inglês apenas é introduzido na década de 90, isto quando o Maccabi já estava a ir regularmente a competições europeias. Portanto, o símbolo não mudou muito. Anteriormente era só mesmo aquela estrela com o nome Maccabi, pronto, que eu até acho até interessante em nível conceptual, não é? Mas estes elementos só foram introduzidos, a bola de futebol e o rebordo a verde só foi introduzido, portanto, posteriormente, devido às razões que eu aqui já indiquei. E o verde, porquê? Eu tentei pesquisar isso. O verde, não sei se muita gente sabe, quer dizer, a maioria de vocês sabe, mas o verde é uma cor fortemente associada ao islamismo. Okay. E eu não creio que seja essa situação, atenção, que esteja aqui presente. Eu creio, até porque o símbolo da cidade de Haifa é um fundo azul e tem algo em vermelho, que agora aqui já não me ocorre o quê. Portanto, pelo que eu aqui vi. E eu creio que o verde tem muito a ver com a religião Bahá'í, que é uma religião que tem o centro espiritual, portanto, em Haifa. Aliás, seria uma das coisas que eu iria aqui aconselhar já na cidade, que é o que acho que merece mesmo visita mesmo. Essa religião é uma religião criada no século XIX na antiga Pérsia, no atual Irão. É uma religião que advoga um pensamento em que diz que as restantes 3 religiões monoteístas, ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, todas devem se unir, porque segundo os Bahá'í elas dizem a mesma coisa, não é? E advoga muito a questão do relacionamento humano, a questão da compaixão, etc, etc. E é algo também que em Portugal, nós aqui, em termos de figuras que nós aqui associamos ou que são conhecidas, que advogam ou professam essa religião, nós temos o Nelson Évora e o treinador dele, o João Ganso, eram praticantes dessa fé Bahá'í, e o centro espiritual está em Haifa. Ficou em Haifa porquê? Porque no Irão, portanto, o fundador da religião no século XIX morre na prisão devido a essa fé. O filho dele vai para o Iraque e é também perseguido, e o filho dele então estabelece-se e morre então em Haifa, onde existe esse túmulo, e daí também Haifa ser esse centro então espiritual dessa religião. Em termos de alcunhas, o próprio Sérgio aqui já disse, portanto, a alcunha Verde, do Maccabi é os verdes, portanto, devido à cor. Parece-me também que, e isso foi visível no jogo da primeira mão, não sei se devido a essa cor ou não, parece que os grupos do Maccabi têm alguma ligação ali aos nossos rivais do Sporting, não é? E porque foi visível símbolos do Sporting quando eles estavam no caminho para o estádio. E
Já agora, em termos de grupos, os grupos do Maccabi, pelo que eu aqui pesquisei, existe um que se chama, creio que é Inferno, não sei, não, posso estar aqui enganado ou não, mas são grupos recentes, são grupos da década de 2000 em diante. Mas em termos de ambiência de estádio, pelo que foi visível nos jogos tipo, contra as Juventus e em especial tipo, contra o PSG, quem for, eu vou lá. Estou à espera de um ambiente muito, tipo, muito forte e muito interessante. E na prática tipo, são esses os jogos também que acabam por dar mais pique e mais adrenalina, não é? Eles, por Portanto, acaso, só para dar aqui nota também, que eles e eu não sei, honestamente, não sei se será. Se terá sido algum recado para o Benfica num dos últimos jogos em casa frente ao Ness, acho que é assim, Ness Ziona, eles meteram uma frase que dizia UEFA Stewards Sex Offenders. ok. Pois, que é devido à revista, sim, sim, que houve. Pá, sim, sim. Portanto, bom, vamos, não sei se terá alguma coisa a ver, se não, Mas que mas já não é pronto. um caso virgem também no nosso estádio Sim, sim. e, Eles pronto, têm, também. pronto, falaste do Inferno, eles também têm um grupo que é os Boys Haifa, Ok, o ok. Ultra Boys, isto, Ultra Boy, sim, é sempre. esta, É aquela coisa. para quem acompanha o movimento sabe que estes Ultra Boys, Correm aliás, bem, não sei. o nome, pelo nome deviam ter até amizade com o Betis, por exemplo, mas pronto, isso é... Ok, ok. Mas, mas pronto, Eu estou a dizer isto porquê? Porque este jogo que eu estou a dizer, a frase deste jogo é colocada no jogo então frente ao Nest Ziona em 10 de setembro, ok? Dia do aniversário do meu filho Dinis, como bem sabem, ou deviam saber. E o jogo em casa, o Benfica recebe o Maccabi a dia 6 de setembro, portanto, sim, sim, acho acredito. que aí a relação é óbvia, não é? E Mas pronto, isto para dizer que eles têm realmente um grande, grande ambiente. Ainda ontem, e a propósito, agora não tem nada a ver, estava a ouvir antes do jogo do Porto no Bruges e uhum. ouvi o Costinha, uma pessoa com conhecimento de causa, a falar de ambientes. E alguém lhe disse, pá, mas olha que o ambiente em Israel e na Turquia, por exemplo, é brutal. Sim, Pá, não, ele estava a dizer que o ambiente ali em Bruges é que ia ser brutal. claro, claro, claro. Sim, sim. Epá, não tem nada a ver, a malta que pesquise na internet ambientes Sim, aqui sim, sim, do sim. Maccabi Haifa, mesmo a nível coreográfico, muito interessante. E é sempre ali um pequeno 30 mil, Não, e um depois é a pequeno questão, inferno. e depois é a questão que, pá, a imagem que nós temos aqui de Israel, pelo que me parece, e eu obviamente estou a falar aqui antes de ir a Israel e talvez a gente possa gravar, da próxima vez que a gente gravar, podes-me fazer a mesma pergunta, tipo, sobre Israel, o que é que eu achei ou não, mas a ideia que nós temos é que é um Estado que está sempre em permanente estádio de sítio, guerra, etc. Mas não, a ideia que eu vejo relatada mesmo e por pessoas que estiveram lá é que pá, o nível, são maníacos por segurança, atenção, e são muito focados e muito obcecados nessa questão, mas acaba por ser uma ambiência muito, muito relaxada, não é? Portanto, em especial em cidades tipo como Tel Aviv, por exemplo. Aliás, em Israel existe um provérbio que é muito interessante, que é em Jerusalém reza-se, em Tel Aviv diverte-se e em Haifa trabalha-se. Portanto, o que ajuda, sim, sim, é Yeah. muito. O que ajuda também a explicar um pouco o tipo de questões que iremos encontrar em cada cidade. E quem for lá, creio que certamente irá notar muito, tipo, muito essa situação. Aliás, passando já e entrando já na cidade, ou Aires, nas cidades. deixa-me fazer então só esta ponta, até porque este são clubes, pá, os clubes em Israel, pá, é óbvio, e o Aires já falou nisso, tem que estar associados estão associados à política. Aliás, tudo é política, mas pronto, isso é Não, para mas, tá, outra, mas, lá, mas, isso é lá, para mas lá é outra, forte mesmo. isso é para Sim. outra coisa, mas deixa-me só dar aqui esta nota, não sei se tu te recordas de um amigável não, lá estou eu aqui no erro, estou sempre a condenar, num jogo de preparação entre o Ok, Maccabi Haifa e o Lille em 2014, ok, um ok, jogo disputado na Áustria,
Ok. ultras pró-palestinos invadiram o campo e agrediram os jogadores do Maccabi. Portanto, estamos a falar desta realidade, deste contexto, numa altura em que, Sim. Gaza, ia dizer que estava a ferro e fogo, mas Está sempre isso está aí, sempre a ferro pronto. e fogo, né? Não era uma má Isso aí, isso expressão, aí mas não há. pronto. Não. Mas pronto, estava mais Nos nos nossos escaparates dispositivos. mediáticos, sim, estava Exatamente, mais presente. exatamente. Ali a situação em 2014, então em julho, o Maccabi jogou então este jogo de preparação contra o Lille na Áustria, vejam bem, e pá, aquilo deu muita polémica na altura, recordo-me. Não, sim, e tu tens isso, e por exemplo, olha, eu tive a pesquisa, ou tenho andado a fazer pesquisas, fiz mais ontem e hoje de manhã, mas por exemplo, eles estiveram agora em Paris, e em Paris, por exemplo, eles já tinham jogado algumas vezes tipo com o PSG, e já tinha Sim, havido alguns houve um boicote. confrontos sim, tinha havido um boicote, mas também tinha havido alguns confrontos anteriores e perseguições a malta do Maccabi por parte de ultras do Paris. E, Mas só e, para dizer não, que e não só. Só para te dizer que os ultras do PSG, este ano, ou seja, nesta fase de grupos, boicotaram a ida Haifa, ok. boicotaram a ida à AIFA, segundo consta, por excessiva segurança Ok, em Israel. Ainda encontra ok. aquilo que estavas a dizer, Ares. Isto, Sim, portanto, sim, isto foi em... Eu apanhei esta notícia em setembro de 2022, ok. portanto, é Sim, e correspondente a agora esta sim. fase de grupos. Não, sim. Por exemplo, mas sim, mas estava a dizer que, por exemplo, eu apanhei notícias nos sites israelitas a alertar os adeptos que fossem a Paris. E o Maccabi, quando faz transfertas em número mesmo. Eles, por exemplo, levaram, e ficou afamado em 2002, creio, foram ao Old Trafford e levaram quase 5 mil pessoas. Pá, é um número assim, um número de registro. Também o poder de compra deles é forte, é elevado, os preços Yeah. são caros em Israel, é hiper caro. Portanto, podem-se dar o luxo de fazer isso, mas tiveram em grande número aqui em Portugal, tipo, por exemplo, tiveram em grande número, e Portugal está hiper longe e não há assim uma ligação assim direta, tiveram em grande número agora também em Turim, mas apenas a dizer que estavam a ser alertados para não usar artefactos em verde, porque poderiam ser perseguidos. Portanto, e também o próprio PSG, eles tinham comprado também muitos bilhetes para a bancada do PSG, lá está. E tal como aconteceu tipo connosco, com o Benfica, o PSG também emitiu uma coisa a dizer que não iria deixar as pessoas entrar que Yeah. tivessem artefactos do próprio Maccabi. Portanto, não foi uma perseguição ao Benfica, é a mesma política do PSG, parece-me, Sim. de não deixar portanto, pessoas com artefactos de outros clubes estar na bancada fora da bancada away ou do sector visitante. Mas pronto, deixa-me só, antes de atravessarmos para irmos para a cidade, até para Sim, não apenas alongarmos ainda mais, só para dizer aqui, para a malta que gosta destas coisas, que veja a coreografia que os adeptos os ultras do Maccabi fizeram na recepção ao Paris Saint-Germain, ficam ali com um bocadinho com a ideia do que é que, isso mesmo, um cheirinho, o que né? é que poderemos esperar na próxima quarta-feira às 8 Quarta-feira, horas. isso mesmo. Aires, fazendo aqui a Apenas, transição, diz-me. apenas iria só referir uma questão. Os grandes rivais, eu aqui já referi, eram aqueles quatro clubes. Portanto, o grande rival da cidade, o Apoel da Haifa, nos últimos anos tem estado na mão de baixo mesmo. Teve agora, acho que ganhou um campeonato agora recentemente, mas tem estado também, entrou na fase em que o Maccabi teve até à década de 80 a baloiçar entre a Liga 1, entre a Primeira Liga e a Segunda Liga Israelita. Portanto, essa rivalidade estará sempre presente, até porque embora hoje em dia o tipo de adepto do Maccabi já não é tão marcadamente burguês ou de classe alta, mas e Haifa é uma cidade rica, atenção, portanto, tipo, para os parâmetros israelitas, portanto, essa situação até poderia ser correta, mas a base de apoio alargou-se muito devido ao sucesso desportivo que o clube teve nas últimas décadas e talvez essa rivalidade, tipo, como base, tipo, nessa base ideológica, tipo, tenha-se esbatido um pouco. No entanto, o clube tem grande rivalidade com os dois clubes de Tel Aviv, lá está, até pela supremacia, pela questão da cidade, de ser a cidade mais rica ou não de Israel, há muito essa questão, mas também pela questão de, no caso do Maccabi de Tel Aviv,
Esse será talvez o clássico israelita, digamos assim. Eu estou a pôr aqui as aspas para quem me estiver a ouvir em podcast, mas é algo que não sei se me estás a ouvir, Sérgio, ou Estou a não. ouvir, estou a Ok, ver, não estava. ok. Pronto, estou aqui a ter algumas dificuldades técnicas, não sei porquê, mas pronto, mas será esse o clássico, até porque são os dois clubes mais titulados em Israel, portanto os dois Maccabis, com o Hapoel de Tel Aviv, quando o Hapoel de Tel Aviv está em altas, portanto é um jogo também muito, muito intenso, e claro, tipo, temos um embate tipo, com o Beitar, mas aí é uma questão muito mais sendo o Maccabi Haifa o clube mais apoiado pelos árabes em Israel, ou o grande clube mais apoiado pelos árabes em Israel, porque existem clubes que são puramente clubes da minoria árabe, atenção. Portanto, os embates tipo, contra o Beitar assumem então aí uma posição muito mais ideológica, muito mais religiosa, e também são fortemente também disputados, não é? Dar-se a nota também que estes grupos do AIFA têm então amizade, uma das a amizade que eu encontrei, ou que eu tinha conhecimento, uma amizade mais antiga com a turma do Werder Bremen, por exemplo. Sim, pois, também vi essa referência, sim. Muito bem, Aires, vamos até Haifa, então, até à cidade, esta terceira maior cidade do país, depois de Jerusalém e de Tel Aviv, com uma média de qualquer coisa com 200 mil, 200, 200 mil pessoas, sim, 200 e sim, tal mil pessoas, não é? Uma a cidade, população sim. mista entre de árabes e Isso judeus, mesmo, isso dando ali um mesmo. bocadinho, como tu referias, um bocadinho uma cidade aberta, não, mas Sim, é uma cidade aberta, é uma cidade que é talvez a grande cidade aberta em Israel. Porque, por exemplo, e isto é, ou pelo menos eu estou à espera de ver isto tipo, quando estiver em Jerusalém. Jerusalém, tu tens uma presença das três grandes religiões monoteístas, não é? Ou seja, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, mas é uma cidade segregada, até pela própria história de Jerusalém, não é? Portanto, até mesmo pela própria ocupação que houve da parte de Jerusalém Este, que era suposto ser uma cidade jordana ou uma cidade palestiniana, neste caso, e que desde 67 está sobre domínio, portanto, israelita, algo que não é reconhecido a nível internacional, tipo, convém dizer, mas Jerusalém, em vez de ser uma cidade que tenha um centro em si, acaba por ser uma cidade que tem dois centros, tem uma parte ocidental e uma parte oriental que não se comunicam muito. Portanto, a segregação é muito presente em Jerusalém devido a toda a camada histórica, e poderíamos estar aqui 10 horas aqui a falar da história de Jerusalém com tudo o que tem, e há muita informação disponível, merece visita. Certamente quem for a Israel e vai estar alguns dias irá ir a Jerusalém, irão ir ao Mar Morto, irão fazer todas essas voltinhas que têm que ser feitas, e aproveitem porque não é todos os dias que vamos a Israel, não é? Se conseguirem também ir aos territórios ocupados, é possível, atenção, nomeadamente a Ramallah. Ainda não percebi bem se será mais num registro turístico ou não. Portanto, tenham em atenção essa situação. Do que eu li, é possível, quando chegarem a Israel, o carimbo não será dado no passaporte, pode ser dado em folha, atenção, o carimbo de entrada. Isso para não criar problemas caso queiram passar para países vizinhos. Embora, em termos de os vizinhos, a Jordânia não irá criar grandes problemas, e será talvez o destino mais comum, não é? sim, mais turístico também, não é? Mais turístico, mais aberto, etc, etc. Mas pronto, mas fica desde já, portanto, essa indicação também. Não haverá, creio que, problemas tipo com isso. Acho que quem for para Israel irá ficar em Tel Aviv, ou nos primeiros dias, ou irá sempre acabar por ir a Tel Aviv. Conforme eu aqui já disse, Tel Aviv é a cidade de festa. Pronto, é isso. É uma cidade recente, por acaso, é uma coisa muito engraçada. Tel Aviv desenvolveu-se a norte de Jaffa, né, tipo neste caso, que é um porto histórico,
E Tel Aviv tem a sua criação em 1906, 7, mais ou menos, tipo, quando o clube tipo, foi criado. E foi criado por hordas de judeus que estavam a retornar e a fugir da Europa. Foi criado como uma espécie de cidade-jardim, um conceito de cidade muito aberta, com muitas áreas verdes, muito em... É conhecida como a cidade que nunca dorme. Isso mesmo também. E é uma cidade muito aberta e muito gira, vá, digamos assim, porque teve um planeamento base muito estruturado. Aliás, é dos maiores centros de arquitetura modernista dos anos 30 no mundo mesmo. Aliás, é património Unesco. Aliás, em termos de arquitetura Bauhaus, é dos maiores núcleos que vocês irão encontrar lá. Portanto, para quem gosta de arquitetura e desse tipo de linhas, é uma cidade muito gira mesmo. Já agora a arquitetura Bauhaus foi desenvolvida na Alemanha e estava adaptada a tempos mais frios, e em Israel e em Tel Aviv foi adaptada, ou seja, não irão ver tantas janelas, talvez abertas, mas irão ver coisas semelhantes e coisas muito adaptadas também ao próprio clima desértico mediterrâneo que existe em Tel Aviv. Mas é uma cidade muito festa. Irá haver o tal feriado na terça-feira devido às eleições, portanto a noite de segunda-feira, que ainda por cima é noite de Halloween, será uma grande noite, portanto fica desde já essa indicação. Se chegarem no domingo, tal como eu vou tentar fazer, e eu não creio que vá conseguir, vou tentar ir ver um jogo do Hapoel de Tel Aviv, que joga nesse dia. Existe no dia seguinte, se quiserem também, tiverem numa de futebol, pronto. Existe no dia seguinte em Beersheba, que é no sul de Israel, no deserto do Negev, mas facilmente chegam lá. Israel não é muito grande. Israel deve ser o quê? Deve ser um terço de Portugal, tipo, talvez. Ou talvez um pouco mais, mas é bem conectado por linhas de caminho de ferro, etc, tipo, pelo menos as grandes cidades. Mas existe um clube do Miguel Vítor, que eu agora não estou a ver o nome do clube, que eu acho que é o Netaia Beersheba, posso estar aqui enganado, contra o Maccabi de Tel Aviv, e aparentemente é um jogo grande também. Portanto, se ainda houver bilhetes, podem também tentar ir, portanto, a esse jogo. Em Tel Aviv, as Apoel zonas Beersheba. é isso mesmo, é o Apoel Beersheba. Pronto, eu disse aqui o Netaia, mas não era. Pronto. E em Tel Aviv, as zonas de saída serão as zonas mais centrais. Há uma zona no Porto, no norte, mas parece-me ser uma espécie de Parque Expo. Não sei se valerá muito a pena. Tel Aviv é das cidades mais caras do mundo, mesmo. Eu nos últimos dias tenho andado a fazer Aliás, pesquisas. o bilhete também para Israel não é Sim, nada 60 barato. euros, sim, não é. Mas já para Paris também tinha sido também, já Pá, sim, quase. mas tu associas Paris. A cidade cara, sim, mas Israel, por exemplo, eu estive a ver em termos de comida de rua, em Tel Aviv, eu estou a ver preços, um falafel o equivalente a 9 euros, por exemplo, ou algo assim do género, só a Mera Santos, não é? Portanto, partam o porquinho, ou partam o milheiro, porque irão gastar algum dinheiro, pelo menos já estou a contar com isso, e irei estar a comer atum até o resto do mês, mas eu creio que será uma viagem que valerá a pena. Tel Aviv é mais pela a questão cosmopolita, não é? Podem ir a parte mais árabe, a parte mais a sul, a parte ao pé de Jaffa, atenção. Podem também explorar um pouco essa cidade e essa zona. Dá para fazer praia, portanto, levem fato bem. Portanto, está expectável temperaturas entre os 25 e os 20 à noite, portanto, acho que é ótimo mesmo. Eu, pelo menos, vou, conto dar um mergulho ou dois. E em Haifa, o que eu aconselho, Haifa é dominada por uma cordilheira que se chama o Carmelo. Aliás, os carmelitas, a ordem, tem origem É neste aqui? monte Carmelo, Ok. sim. Haifa, é preciso contextualizar. Toda esta parte foi conquistada. Pronto, imensos povos, imensos reinos, imensos impérios que estiveram aqui, mas houve as cruzadas, houve sempre aquele fascínio ocidental por recuperar novamente Jerusalém,
Isso explica também em Haifa o porquê de haver uma colónia alemã. A colónia alemã advém de protestantes alemães que no final do século XIX tentaram se estabelecer em Haifa, estabeleceram-se em Haifa, e estabeleceram-se em Haifa. E isso também ajuda a explicar o porquê de Haifa se ter tornado um centro de engenharia, com uma espécie de MIT israelita. A maior e a mais reputada universidade israelita situa-se em Haifa, não é? Portanto, é uma cidade que tem este forte pendor industrial, este forte pendor, Mas também portanto, educacional, acho. educacional, lá está. Mas também tem esta componente também de fé, porque é palco, enquanto Tel Aviv é mais festa, enquanto Jerusalém, conforme o aqui disse, é uma cidade que tem uma forte presença histórica a nível religioso mesmo, e tem uma grande preponderância que nunca irá perder, lá está, mas que são duas cidades numa só, não é? Que acaba por mesclar todas estas religiões, e Haifa é conhecida por ser a maior cidade em Israel mista. E este conceito de cidades mistas é um conceito muito israelita. Eles consideram uma cidade mista uma cidade que tenha mais do que 10% de população não judaica ou árabe. E então em Haifa tu tens uma forte presença cristã, tens uma forte presença, aliás, tens uma forte presença árabe cristã, que são árabes que normalmente, e os árabes cristãos, ao contrário dos seus irmãos muçulmanos, em Israel normalmente estão numa categoria social mais elevada, e também daí também talvez explique aí o apoio que dão também ao Maccabi Haifa, não é? Lá está, pelas origens e pela raiz também que o clube tem. Mas é muito fácil encontrar em sinagogas ao lado de mesquitas, ao lado de igrejas católicas. Aliás, não, o catolicismo ali, atenção, não é o catolicismo romano, há várias pequenas igrejas que são mesmo específicas do Médio Oriente, com ritos e formas de celebrar a celebração de forma arcaica para nós, ou de forma diferente, não é? Portanto, as igrejas caldaicas, etc, 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 há várias mesmo. Há uma forte presença drusa. Os drusos são um povo do norte que nós aqui associamos muito ao Líbano, mas que estão muito presentes no norte de Israel, e em Haifa eles são uma comunidade que também é muito presente também. E pronto, e depois temos também aqueles jardins da própria fé Bahá'í, que são muito imponentes. É uma série de jardins que estão no monte. O monte pode ser. Haifa é uma cidade muito montanhosa, atenção. Tem um grande funicular que podem usar para atingir essa zona mais religiosa de palácios. Portanto, aconselho também visitar aí. A zona de saída é mais em baixo, ao pé da colónia alemã, que é ao pé do Porto. Creio que há uma praça que é a Praça de Paris, que é onde se concentra os bares, etc, etc. Portanto, podem explorar um pouco isso aí. E depois é uma questão de estar a aproveitar o tempo. Eu estar aqui a dar aqui referências tipo, para visitarem museu A, B ou C, não creio que vocês irão fazer isso, mas também existem museus que podem ir à procura. E acima de tudo, apesar de estarmos numa atmosfera relaxada e não haver assim uma grande rivalidade, não é, entre os dois clubes, tenham o olho aberto, porque não deixa de ser Israel. E acima de tudo, eu não creio que vão andar bêbados, porque a cerveja é hiper cara e o álcool é hiper caro, mas se acontecer isso, pronto, tenham atenção que os israelitas são obcecados por segurança, e que talvez certas atitudes que nós aqui temos e que deixam Possam parecer normais, lá não é assim lá não é tão. bem assim. Ares, eu acho que quem nos acompanha neste segmento de viagens em vermelho ao longo dos últimos dos episódios Pois, está sempre à procura está sempre à espera deste bocadinho, que é o que é que o adepto benfiquista tem que fazer para dar sorte. para dar sorte e para Pois, sacar os pá, 14 pontos. tentei ir à procura disso, de Inventa, Lucky inventa rápido, Charms. inventa rápido. Não sei. Pá, nos jardins, eu apenas encontrei há um símbolo Bahá'í, que é uma joalharia, que é uma espécie de, por acaso aqui é associado a outras coisas, não? Ok? Mas assim, isto parece-me ser um símbolo de paz e harmonia.
Bahá'í, portanto, foi a única coisa que eu aqui encontrei mais relacionado com Haifa. Mas depois se encontrar alguma coisa lá, eu aqui mando um videozinho e nós compomos isto também. Até porque eu estou a gravar isto com alguma antecedência, porque vou É isso mesmo amanhã. que eu te ia perguntar. Pá, queres explicar um bocadinho aqui como é que vai ser a tua viagem também para a malta já agora também fica a conhecer? Como é que o Irish Airline programou este charter rumo à Haifa? Charter, não é? Portugal só vou eu e o Paulo Matias, pronto, não é? E basicamente vou via Sófia, ou seja, vou amanhã apanhar um voo para Sófia. Fico lá 2 noites em Sófia, fico um dia em Sófia. Dá para ir ver um Levski CSKA 1948, atenção. É um derby, mas não é bem um derby, porque isto não é bem o Real CSKA. Em 2016 houve um belenenses ali no CSKA e houve uma separação entre a SAD e o clube, digamos assim. Ou melhor, não foi bem uma separação, mas o CSKA, ou CSKA, que é o outro grande clube búlgaro, que era muito ligado ao exército, faliu. E esse clube faliu e foi comprado por uma pessoa que tinha o Litex, o Litex da cidade de Lovec, eu creio que é isso. E então, basicamente, ele passou a licença do Litex para o CSKA, para poder competir na primeira divisão, e houve adeptos que quiseram criar um outro clube, portanto, e criaram o tal CSKA 1948, que é um clube Phoenix, criado por adeptos, não é? A maioria dos adeptos parece-me a mim que apoiam o clube que foi salvo, digamos assim, que é o clube reconhecido como tal. A UEFA reconhece os títulos ao clube que se manteve, não é? Mas existe este outro clube que também estava no topo da classificação e foi engraçado, há umas semanas eu fui ver a classificação da Liga Búlgara e tinha o CSKA 1948 e em segundo lugar o CSKA, portanto, ok. E portanto, vou tentar ver esse jogo entre o Levski e o tal CSKA. Pronto, mas vais para Sófia e depois? E depois vou voar no domingo para Tel Aviv, ou Tel Aviv, e depois não tenho assim grandes planos. E o retorno, como é que vais fazer? O retorno será via, como muita gente parece-me que está a fazer este mesmo voo, será via Bergamo, ou seja, vou voar para Milão, eu fico lá umas horas em Bergamo, dá para ir àquele sítio que eu fui da última vez que descobri quando fui ao Ajax, quando fui a Amsterdão, quando voei para lá, voei por Bergamo e tive para aí 6 ou 7 horas e descobri um grande sítio, uma cooperativa no centro de Bergamo, na cidade velha, em cima. Bergamo é uma cidade que vale a pena, o centro histórico, pode não parecer, mas vale a pena porque está a 20 km do aeroporto, em trânsito normal, tem um grande funicular, mais uma vez, para o centro da cidade, e tem em cima tem vários restaurantes mais ou menos baratos, tipo para os parâmetros italianos, atenção, mas tem uma cooperativa muito engraçada lá que produz apenas e faz comida com produtos da região, é mais pizzas, etc, etc, mas tem uma grande cave de vinhos, e é super barato e acho que aconselho e se forem a Israel comigo, e se vierem no mesmo voo, bora lá, aquilo é grande, portanto, por mim, abordem-nos, portanto, e nós iremos fazer isso, portanto, é essa situação. E depois voltamos à noite, tipo, para Portugal, e portanto não vai ser assim grandes voltas, não é? Dentro de Israel não aluguei carro, há muita gente que está a alugar carro, etc. Vão tentar colar alguém, tipo, talvez, ou então aproveitar a borla que na terça-feira irá haver. Portanto, eu aqui reafirmo, os transportes são gratuitos, meus queridos, portanto aproveitem mesmo isso. Eu não sei se a minha dúvida é se é só para eleitores israelitas, atenção, Pois, portanto questionem essa situação, mas pode haver essa hipótese, portanto se tiverem que fazer grandes viagens ou viagens entre cidades, tentem ver se terça-feira vos compensa mais, porque é muito caro mesmo Israel, portanto os transportes, o comboio não é assim tão caro, mas pronto, mas vão com isso em mente e preparem-se para gastar, mas também aproveitem isso, uma pessoa apenas vive uma vez e acho que é esse o espírito que a pessoa tem que ter. Muito bem, fizemos 3 viagens nesta fase de grupos.
O Ares já está ali a alinhar todos os seus apontamentos para o que poderá vir aí nos Já oitavos de estou a final. fazer, já estou a fazer. Já sabem que pelo menos mais uma viagem em vermelho vamos fazer Isso na mesmo. Europa. Ares, meu amigo, queres aproveitar para despedir? Sim, sim, aproveito para dizer, para quem for como eu que aproveite, Israel é um país, pá, é um país que está na Ásia. Apesar de nós associarmos Israel à Europa e ao Ocidente, é um país asiático em termos de costumes, em termos de, em termos de comida, até mais nesse sentido, em termos de herança e bagagem cultural. Portanto, aproveitem, é um país diferente, é Médio Oriente. Pá, comam comida de rua, pá, não precisam estar obcecados com segurança, mas obviamente olho aberto, não é? Não deixa de ser Israel, mas aproveitem, pá, isso ainda por cima vai haver a noite de segunda-feira, parece-me que vai ser uma noite muito, muito interessante e muito forte. O dia de terça também parece-me que eles celebram muito as eleições com churrascos na rua, etc, etc. Portanto, tentem aproveitar isso. A Haifa parece-me ser uma cidade aberta também, não vai haver aquele peso que iria haver se tivéssemos que ir a Jerusalém, por exemplo. E em Jerusalém, talvez, aí eu iria estar aqui e contra o Beitar, iria estar aqui a vincar muito para terem mesmo o olho aberto, porque pode ser um pouco complicado, não é? Face aos adeptos do Beitar, mas sendo o Maccabi e sendo o Haifa, acho que é tranquilo, aproveitem, gritem pelo Benfica. E, e também notei que nestas viagens houve muita gente que foi pela primeira vez e que apanhou o bichinho, e isso deixa-me contente, não é? Acho que está a haver aqui uma renovação geracional, que é normal, não é? E, epá, pronto, é aproveitar, é levarem o nome do Benfica por aí e, pá, e conheçam Sempre com pá, respeito e e também com, perceberem com qual respeito, onde é que isso mesmo, e o estão, contexto, e o onde é que contexto, é isso, estão. mais essa situação, é isso. Acho que é um pouco por aí. Muito bem. Ares, meu amigo, um grande, grande abraço, uma boa viagem, também um grande abraço para o Paulo Matias que vai contigo. A E o Dúlio vocês. também, o Dúlio vai estar, E o vai Dúlio ter também vai lá lá, o estar. Dúlio vai lá ter Vai lá, connosco vai lá também. estar, sim. O Carrasquinho, vai estar imensa gente, portanto, Muito bem, o Carrasquinho de David já Charter. Muito vai. bem, deixa... Malta, já sabem, se gostaram, não se esqueçam de deixar aqui o like e se ainda não o fizeram, subscrevam aqui o nosso canal para mais viagens em vermelho. Nós voltamos em breve para os oitavos de final. Deixar-vos um grande abraço e um viva ao Benfica. Boa viagem a todos. Um abraço, Sérgio. Tipo, vou fazer as malas.